Olá, pessoal! Como que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula destinada à disciplina de Sociologia do Direito. Na aula de hoje, né, o tema que nós iremos abordar é o tema do ilegalismo, que nada mais é do que as reflexões teóricas que Michel Foucault vai fazer acerca do direito. E como vocês sabem, né, o pensamento Foucaultiano acerca da ideia de biopolítica é algo que vem nos acompanhado desde o início do nosso semestre. Então, a ideia da aula de hoje é nos aproximarmos de uma reflexão de como o direito funciona no contexto de uma sociedade biopolítica. Só recapitulando, né, o que nós já discutimos até então, nós estamos num contexto, né, de direito como um instrumento de controle social, e isso é muito importante de ser frisado. A ideia de que o direito ele é um instrumento utilizado para manter a ordem social. E aqui a gente até trabalhou a dimensão da função transformadora do direito. Para alguns segmentos teóricos, é possível sim pensar o direito como um instrumento de mudança estrutural da sociedade. Não falo de paliativos, mas de mudanças estruturais, e aí eu tenho em mente, né, a ideia da estratificação social, e de um outro lado, que é a perspectiva ao qual eu me vinculo, que o direito ele é um fenômeno utilizado e é muito bom para manter uma economia de poder, manter uma configuração específica de estratificação social, mas ele não é tão afeito, ele não é qualificado para promover mudanças estruturais da sociedade. É uma discussão que, inclusive, aí está disposta nas videoaulas anteriores. E fechamos, né, também nesse campo da reflexão do direito como transformação social, nós falamos também sobre o pensamento do Marcelo Neves, né, e a sua teoria da legislação simbólica. E qual que foi a intenção de trabalhar o Marcelo Neves no contexto da discussão acerca da função transformadora do direito? É exatamente mostrar para vocês outras possibilidades de interpretação de normas que são vistas cotidianamente como normas progressistas, como normas que vão gerar uma transformação da sociedade, normas que consolidam a democracia, enfim. A gente tem geralmente uma leitura acerca de determinados dispositivos como se fossem sociais, como se fossem de vanguarda, como se fossem progressistas. E muitas vezes, e aí a teoria do Marcel Neves é muito boa para exemplificar isso, muitas vezes esse dispositivo que nós consideramos de vanguarda, evoluído, progressista e etc., é um dispositivo que, na verdade, acaba servindo para finalidades, objetivos outros, muitas vezes o oposto daquilo que está escrito no texto da lei, né? Então, como a gente viu, né, uma legislação, por exemplo, que vem atender a demanda de um grupo social específico, ele acaba servindo como uma forma de legislação álibi, por exemplo. Pois bem, então nós estamos nesse patamar da discussão e eu retomo o que eu disse no início desse vídeo, né? A ideia é trabalharmos aqui nessa videoaula o direito dentro da biopolítica, então essa videoaula e as próximas, esse vai ser o nosso tema central, nosso aporte teórico, e para que consigamos entrar nesse tema da melhor maneira possível, eu vou dedicar essa primeira videoaula para discutirmos, então, o fenômeno do ilegalismo. Percebam, e aqui é importante já fazer um contraponto, que ilegalismo é diferente de ilegalidade. Eu irei fazer uma distinção conceitual daqui a pouco na minha exposição. Pois bem, então para que a gente possa entender bem essa questão do ilegalismo, eu vou dar um passo atrás e eu vou fazer uma discussão que é uma discussão muito típica da corrente teórica do positivismo jurídico. Eu imagino que todas e todos que estão me assistindo agora, pelo menos já ouviram falar na ideia do positivismo. E aqui, para que todo mundo consiga ter a mesma compreensão, eu vou dar, digamos assim, né,
eu vou entrar no túnel do tempo, vou voltar lá no primeiro período, nas disciplinas de ED, para a gente poder fazer uma definição conceitual mais redondinha. Pois bem, quando nós falamos de juspositivismo ou de positivismo jurídico, nós estamos falando de uma corrente teórica que vai surgir aí no final do século XVIII, início do século XIX, que tem como objetivo, primeiramente, romper com uma tradição jurídica que era muito forte até aquele momento histórico, e aí a perspectiva era a perspectiva do justnaturalismo ou da teoria do direito natural. E aí, né, quando eu falo em direito natural, eu estou me referindo a uma perspectiva teórica que acredita que exista ou que é possível identificar uma natureza do direito, né? Uma origem do conteúdo que vai ser considerado como jurídico, ou uma origem da norma jurídica. E no decorrer da história, essa natureza, por isso direito natural, ela vai ter várias fundamentações diferentes. Então, a gente vai ter, por exemplo, na antiguidade, uma tentativa de encontrar a origem do direito na própria natureza, no meio ambiente, nos cosmos. Então, na relação do sujeito com o mundo, você conseguiria perceber ou extrair a natureza da norma jurídica. Quando a gente chega, por exemplo, na Idade Média, com a influência, né, do cristianismo nas práticas políticas e, consequentemente, nas práticas jurídicas, você vai ter uma teoria do justnaturalismo de uma base teológica, religiosa, né? Então, a lei dos homens, quando a gente pega, por exemplo, Santo Agostinho, então a lei dos homens, para ela ser justa, para ela ser considerada como justa, ser considerada como adequada, ela tinha que ter um alinhamento com as leis divinas. Então, o pensamento, a cosmologia religiosa, ela era a natureza da norma jurídica. Quando chegamos na modernidade, com o absolutismo, nós temos um justnaturalismo racionalista, né? Que vai tentar encontrar a origem, o fundamento, a natureza do direito num valor de razão, né? Na razão enquanto uma razão pura, como uma razão plena, e que ela, ao acessá-la, nós conseguiríamos extrair a norma jurídica. E a partir das revoluções burguesas do final do século XVIII, século XIX, revolução e também revoluções industriais, etc., a gente vai ter uma consolidação de uma outra perspectiva jurídica, que é a perspectiva do juspositivismo. E qual que é o grande contraponto em relação ao justnaturalismo? É porque a perspectiva do juspositivismo, ela vai defender que não há uma natureza exógena ao próprio campo jurídico, né? Então, a norma jurídica, a origem dela está na autoridade ou está no Estado. O que eu quero dizer com isso? Que a norma jurídica ela vai ser considerada norma jurídica quando ela for inserida ou positivada pelo Estado a partir do seu representante ou do membro do Estado competente para produzir normas jurídicas. Então, no caso, se para a perspectiva do positivismo jurídico, né, a norma jurídica ela foi criada pelo legislador competente, seguindo a ritualística necessária, ela é norma jurídica. E não deve haver nenhum tipo de discussão, por exemplo, sobre o fundamento moral dessa norma jurídica, se essa norma jurídica é justa ou não, se essa norma jurídica ela está apoiada em valores transcendentais ou não. Isso não é uma discussão. A questão do positivismo jurídico, em especial essa primeira fase do positivismo jurídico, né? Você vai ter um positivismo jurídico muito preocupado com a forma. Então, se foi produzido pela autoridade competente, logo é uma norma jurídica, né? E não caberia aí, por exemplo, a ciência do direito, que é exatamente quem teoriza, quem sistematiza esse direito, trazer discussões de outras áreas do saber. Como vocês devem saber também, né, a gente vai ter num momento posterior do positivismo, como alguns gostam de chamar de positivismo ético, que vão tentar também trazer uma discussão material, não somente formal, para o positivismo jurídico. Mas, de qualquer maneira, assim, a essência da perspectiva positivista é exatamente isso: entender o direito válido como aquele direito produzido pelo Estado.
não é? E, ao mesmo tempo, desvincular o fenômeno jurídico de outros aportes, seja da moral, seja da religião, seja da filosofia, exatamente extrair isso para tentar fazer do direito um fenômeno fechado e encerrado em si mesmo. Por que eu estou dizendo sobre isso, né? E a gente volta agora para a sociologia jurídica. Porque dentro de uma perspectiva positivista, que reduz direito a Estado, e no mesmo sentido, né? Por pensar que direito é aquilo que é produzido pelo Estado, tirar do campo jurídico reflexões de caráter sociológico, religioso, moral, filosófico, etc., qual que é a consequência desse processo? É fazer com que o direito, o fenômeno jurídico, seja reduzido, seja... acho que esse é o melhor termo, né? Ele é reduzido mesmo à ideia de norma jurídica. Então, outras questões passam a não ser direito. Então, por exemplo, né, nossa disciplina Sociologia Jurídica. Para muitas pessoas, a disciplina de Sociologia Jurídica não é direito. É uma disciplina acessória, menos importante, enfim, não tão significativa. Percebam que isso já é um olhar positivista, né? Que vai entender que direito não é pensar, por exemplo, direito como fenômeno histórico-social, mas direito é norma jurídica. E cabe ao jurista conhecer norma jurídica. Inclusive, né, esses são os pressupostos do Kelsen, que vocês devem ter estudado no livro Teoria Pura do Direito. Então, qual que é o papel do cientista jurídico? É estudar norma, estudar critérios formais que referem estritamente ao direito. Questão se a norma é justa, se a norma é válida, se é moral, isso não cabe ao jurista. Então, a gente tem essa visão reduzida, limitada de direito à norma jurídica. E isso, e aí eu volto aqui para a sociologia jurídica de novo, isso nos leva a uma discussão que é uma discussão muito central dentro da perspectiva positivista. Que discussão é essa? É a discussão entre, de um lado, o dever ser e, do outro lado, a dimensão do ser. E aí percebam que o que eu vou dizer está intrinsecamente vinculado ao que eu disse anteriormente. Então, qual que é a ideia para um positivista clássico, que é o seniano? De um lado, você tem a dinâmica da sociedade, que é a dinâmica do ser, que é a dinâmica daquilo que é. Então, é a sociedade funcionando, correto? Então, a sociedade ela tem uma dinâmica política, econômica, de interação social. Ela vai se desenvolvendo a sua lógica própria. E do outro lado, você vai ter a dimensão do dever ser. E aí percebam o termo, né? Dever ser nos leva a uma ideia de norma, que é a ideia de expectativa de comportamento, como eu já defini para vocês inúmeras outras vezes. E que nos leva também à ideia de uma normatividade. Então, qual que é a perspectiva do direito na ótica positivista? Não cabe ao campo do direito, não cabe à ciência do direito estar vinculado ou refletir ou problematizar sobre o campo do ser, daquilo que é, ou, usando uma terminologia nossa, no campo das relações de poder da sociedade. Isso é um outro objeto para outra área, para um outro profissional. Para nós, do direito, caberia, então, pensar somente os critérios formais dessa normatividade. Pensar que o direito, o objeto dele, na lógica positivista, repito, é simplesmente pensar a norma. Norma jurídica enquanto expectativa de comportamento previamente estabelecida e imposta pelo Estado, né? Imposta pelas instituições reconhecidas e legitimadas como instituições voltadas para isso, para impor a norma jurídica para a sociedade. Um ponto eu gostaria de frisar nessa discussão. Que ponto é esse? É que, para a perspectiva positivista, o campo do dever ser, de um lado, e o campo do ser, do outro, seriam dois campos que estariam totalmente desconectados entre si. Então, o campo do ser e o campo do dever ser são campos que são estudados e são percebidos como muito isolados um do outro. E aqui é um ponto central para a gente poder entrar na temática do ilegalismo. O que a sociologia jurídica, como uma perspectiva não positivista, ela vai defender? Ela vai defender o seguinte,
que de fato a gente pode pensar assim a relação direito-sociedade como uma relação dever-ser de um lado do direito e o ser da sociedade. Agora, seria um equívoco gigantesco, enorme, a gente acreditar que um âmbito não interfere estruturalmente, substancialmente no outro. Dizendo de outra forma, para nós da sociologia jurídica, e esse, ao meu ver, era o intento do Foucault quando ele desenvolve esse conceito de legalismo, é de que o campo do dever ser e o campo do ser não são afastados como a teoria positivista do direito quer nos convencer. Na prática, o que a gente tem? Uma fusão entre o campo do ser e o campo do dever ser. Dizendo de outra forma, a gente tem a normatividade jurídica influenciando as práticas sociais, porém, e aí que é o ponto que fica eclipsado pela teoria positivista, o campo do ser também influencia o campo do dever ser. Aqui, aí dizendo de uma terceira maneira, o que o Foucault ele quer deixar evidente para a gente? Que o poder, né, ou as relações de poder que seriam ali a base da sociedade e do outro lado o direito, são dois fenômenos indissociáveis. Para uma perspectiva Foucaultiana, seria um equívoco, talvez até uma ingenuidade, enxergar o direito a partir somente daquilo que está escrito na norma jurídica. Ou pensar o direito somente a partir da sua normatividade, ou reduzir o direito à norma jurídica em abstrato. Por quê? Porque o texto, a norma jurídica positivada, os contornos que ela vai ter na prática vão ser substancialmente influenciados pela questão do poder. Tentando dizer de uma outra maneira, né? O que eu queria passar para vocês aqui é que quando a gente pensa, por exemplo, uma norma jurídica X, entre ela em abstrato e a sua concretização na realidade fática, existe aí uma série de transformações, ressignificações, potencialidades que vão se dar em virtude das relações de poder. Eu poderia dizer para vocês que uma pessoa que estuda o direito e que se pauta somente na normatividade jurídica, na norma em abstrato, e acredita que o direito é aquilo, a norma em abstrato, entende 50% do direito. Tá claro isso? Por quê? Porque os outros 50% do direito vai se dar na singularidade, naquele caso concreto específico, sendo influenciado ou não por uma determinada economia de poder, não é? Então, só para dar um exemplo disso, quando a gente pensa, né, e aí eu volto nas minhas aulas de História do Direito, quando a gente pensa, por exemplo, a legislação em relação ao acesso à terra ou a regulamentação do acesso à terra no Brasil. Então, vocês sabem que no primeiro momento a gente teve uma terra que foi concedida e em 1850 a gente tem a Lei de Terras que vai, então, colocar que a partir daquele momento será proprietário quem comprar pela terra. Numa leitura em abstrato, qual que é a compreensão que a gente chega? É a compreensão de que essa norma houve uma melhoria, né? Houve um avanço, afinal, qualquer pessoa agora pode adquirir a terra. Contudo, a gente tem ali uma configuração, um contexto de relações de poder, a gente tem uma economia de poder específica, a gente tem uma dinâmica de estratificação social específica, que na prática vai dar outros sentidos, outra lógica, outra interpretação, outra potencialidade para essa mesma norma jurídica. Então, aquilo que é abstrato soa de uma maneira, estou facilitando o acesso à propriedade. Quando a gente verifica essa norma na prática, na sua concretude, a gente percebe o quê? A gente percebe que, muito pelo contrário, né? Que esse instituto, ele serviu, na verdade, para manter privilégios, para manter uma estratificação social, para manter uma elite agrária e por aí vai. E no mesmo sentido, né, também faz parte do ilegalismo pensar que alguns dispositivos dessa mesma lei não conseguiram ser implementados. Então, quando você tem, por exemplo,
a medida lá na lei de 1850 que dizia que o título de sesmaria seria reconhecido como título de propriedade, desde que houvesse uma delimitação, né, dos limites dessa propriedade. Então, qual que é a sua propriedade? Deixa eu ver qual que é o seu limite, a gente vai regulamentar esse limite para depois transformar o título de sesmarias em título de propriedade. Essa elite agrária que via nisso um prejuízo aos seus interesses, utilizou da sua influência, do seu poder político, do seu poder econômico, para quê? Para impedir com que essa parte da lei ela fosse concretizada, ela fosse aplicada na realidade fática. Então percebam aí como a questão do poder define se a norma jurídica vai ser aplicada ou não, vai definir que no caso da aplicação, de que maneira vai ser aplicado, de que maneira vai ser interpretado. O mais importante, para quem essa norma vai ser aplicada e para quem essa norma não vai ser aplicada. Percebam que a relação direito e sociedade ela é muito mais complexa, ela é muito mais dinâmica, né? Ela é muito mais influenciada pelo poder do que a perspectiva do positivismo quer transmitir para a gente. Então, essa é uma discussão que é uma discussão, digamos assim, de pano de fundo, de porta de entrada para entrar na questão do ilegalismo. E aí, dito isso, eu apresento para vocês os conceitos de legalismo e de ilegalidade. O que é a ideia do legal barra ilegal, ou como Foucault chama no livro, de ilegalidade? É exatamente essa perspectiva positivista do direito, que vai colocar o direito de uma maneira muito simplificada, reduzida à norma jurídica, como sendo um direito que aplica quando a lei diz que tem que aplicar, não aplica quando a lei diz que não tem que aplicar. Então, ele funcionaria operando a partir daquilo que está previsto na lei. O que o ilegalismo ele quer mostrar para a gente? Exatamente que direito é uma questão de poder, né? E aí, sendo mais preciosista na definição de legalismo, seguindo os trilhos do Michel Foucault, o que ele vai dizer? Que o ilegalismo é o poder, ou melhor dizendo, as relações de poder influenciando o campo jurídico. Seja de fora do campo jurídico propriamente dito, e aí seriam situações, por exemplo, da opinião pública, então opinião pública, e aí percebam que isso também é uma forma de relação de poder, a opinião pública influenciando as instituições jurídicas, para que as instituições jurídicas tomem uma determinada medida, criem uma determinada lei, deem uma decisão judicial num sentido e não em outro. Então, aí quem for atuar na área penal sabe que isso é muito significativo, principalmente, por exemplo, um crime que vai para um tribunal de júri, né? Ou então um crime que tem uma grande repercussão social. Esse indivíduo, se ele for condenado pela mídia, se ele for condenado pela sociedade, esse indivíduo, quando ele for para um julgamento de fato penal, ele já entra em uma situação de grande desvantagem, porque o juiz vai ser coagido, no caso, os jurados vão ser coagidos a terem uma determinada medida, e por mais, né, que exista uma teoria penal, né, do processo penal que diga, por exemplo, que o jurado não pode ter contato com a causa, né, tem que se afastar, tem que estar isolado, etc., nós somos seres humanos, estamos em sociedade, estamos conectados, então é muito difícil implementar, principalmente no contexto de sociedade de controle como o nosso, essa ideia de um isolamento, né? Ou a ideia de você conseguir, por exemplo, fazer com que aquela pessoa não conheça o caso, não saiba daquela circunstância. Isso é muito difícil na prática. E aí é o poder, mais uma vez, infiltrando no campo do direito. Então, voltando à definição do Foucault, de legalismo é o quê? É o poder influenciando o direito, ora de fora, ou seja, de não sendo de dentro do direito, ou ora de dentro do próprio direito. Então, agentes que exercem uma função dentro do direito, fazendo grupos de pressão, se articulando politicamente para dar um contorno, para dar um fluxo, para dar uma direção para uma norma jurídica, para uma postura, para, enfim, para movimentar algum segmento do campo jurídico de forma que seja conveniente para aquele grupo, para aquela força, para aquele extrato, enfim, nomeiem como quiser. Mas a síntese é a questão do direito ser uma questão de poder. Retomando
e para mostrar para vocês que as coisas não são tão desconectadas assim na nossa disciplina, essa aula nos conecta, nos vincula ao nosso primeiro encontro que tivemos presencial esse semestre. E o que eu havia dito para vocês nesse primeiro encontro presencial? A ideia de que o direito é um fenômeno social, né? Inclusive, eu apresentei a disciplina para vocês com essa premissa. E qual que era o meu objetivo ao apresentar dessa maneira? Exatamente já lançar para vocês a ideia de que o direito é uma questão de poder, né? Que o direito, pelo menos o direito do Estado, né, que eu estou me referindo, ao monismo jurídico, que esse direito, ele recebe sim influência do contexto social ao qual ele está inserido. Que as estratificações sociais, seja pela questão de classe, de etnia, de gênero, sexualidade, de capacidade física e etc., que esses elementos, eles marcam sim a maneira como o direito vai funcionar na prática, a maneira como o campo jurídico vai interagir com os demais campos sociais, ok? Então essa é a ideia do ilegalismo. E que eu acredito, repito mais uma vez, que esse é um ponto central da sociologia jurídica, né? Então a sociologia, ela investiga muito essa dimensão do poder na sociedade. E aí o que eu quero mostrar para vocês, e todo o argumento que foi construído até o momento, converge para esse ponto para tornar fundamentado e compreensível a ideia de que o direito é uma questão de poder. Avançando na discussão, a gente pode pensar, né, e aí tentando sistematizar os âmbitos de incidência dessa dimensão do poder no direito, nós podemos aí, e aí eu tentei organizar, a partir de dois campos principais. O campo normativo do direito e o campo organizacional do direito. Em ambas as circunstâncias, a gente vê a influência, a incidência do poder. E aí eu gostaria de comentar brevemente sobre cada um desses dois campos. Primeiramente, o campo normativo do direito. E aí, quando eu falo do campo da normativa, eu estou querendo me referir aqui ao campo ou às áreas que estão referentes ou que são vinculadas à norma jurídica em si. E mostrar que nisso está presente a dimensão do direito, do poder, desculpa. Primeiramente, né, pensar que a dimensão do poder, que as relações de poder, que a estratificação, etc., ela influencia o campo da criação do direito. Então, hoje, né, nos desvinculando do argumento liberal que fundamenta o Estado contemporâneo, separação de poderes, poder legislativo, etc. O que nós sabemos hoje? Hoje nós sabemos que a dimensão do poder ela é significativa para determinar que norma jurídica vai ser criada e que norma jurídica não vai ser criada, né? Então, hoje é uma questão de poder, de articulação, seja externa, seja interna, por exemplo, nas casas legislativas, para colocar um determinado assunto em pauta, colocar um projeto de lei para ser votado, ou não colocar um projeto de lei para ser votado. É uma questão de poder. Então, o âmbito da criação, seja, né, na dimensão material, na questão do conteúdo da norma jurídica, seja em relação à ritualística, o processo para transformar uma norma em uma norma jurídica, isso perpassa pela dimensão do poder. Então, determinados assuntos, por exemplo, são dificílimos de serem debatidos, né? Nem virarem uma proposta de lei, mas de serem debatidos nessas esferas de poder. Eu falei da questão do acesso à terra, mas o tema, por exemplo, da reforma agrária, né? Pensar, por exemplo, o campo dos direitos sexuais e reprodutivos, são áreas extremamente espinhosas que se tornam extremamente difíceis de serem, ao menos, debatidas, né? Ou de terem um projeto para ser aprovado. Então, percebam que aquilo que é direito ou não direito, no campo da criação, perpassa pela questão do poder. No mesmo sentido, a dimensão ritual, não é? Então, por exemplo, na forma do direito, né, quando a gente analisa o direito constitucional, o processo legislativo, ou seja, processo para a criação das leis, existe uma obrigatoriedade de se avaliar a constitucionalidade dessa lei. E quem que avalia num processo legislativo a constitucionalidade de um projeto de lei? É a Comissão de Constituição e Justiça. Só que aí, como que o poder incide nisso?
incide, por exemplo, quando você tem um grupo de legisladores que formam uma bancada, que formam um bloco que é muito forte, e que conseguem, por exemplo, definir os membros que ocuparão a Câmara de Constituição e Justiça. E isso é muito significativo para quê? Para aprovar um projeto que, numa discussão teórica, seria inconstitucional, mas que acabe entrando no ordenamento jurídico pela questão do poder, e no mesmo sentido, uma norma que seria materialmente constitucional acaba não sendo considerada também por uma questão de articulação política, de relações de poder, que, digamos assim, infiltram no objetivo inicial da Câmara de Constituição, da Comissão, desculpa, de Constituição e Justiça. No mesmo sentido, quando a gente pensa o campo da interpretação do direito. Então, como se interpreta uma norma jurídica? Aqui eu retomo com vocês as reflexões que nós fizemos um pouco com a Spivak, né? A ideia de que nós somos sujeitos no mundo, a ideia de que nós somos vinculados a um lugar social e que a nossa interpretação ela sempre é de uma perspectiva, né? Quando a gente falou, por exemplo, de Jamila Ribeiro e a teoria do lugar de fala. Então, o que diz a teoria do lugar de fala? Essa teoria vai defender que todo mundo está inserido no lugar da estratificação social e o discurso, o saber que esse sujeito produz, está vinculado ao lugar social de origem desse sujeito. Então, se eu estou na ponta da pirâmide, em algum aspecto, por exemplo, ser rico, eu vou ter uma visão de mundo que é diferente, vou produzir um saber que é diferente de quem está na base da pirâmide, que passa por privações econômicas diversas. Então, vai ter um outro olhar da realidade. É inevitável isso, não é? Então, o campo da interpretação, ele também passa por essa dinâmica do poder, não é? Quando a gente pensa, por exemplo, como vai ser interpretado um determinado conceito, a ideia de função social, né? Então, a interpretação predominante no campo jurídico é uma interpretação que é muito coerente, que é muito integrada com a ideia de uma ordem social de epistemia liberal, como a gente já estudou. Então, a gente percebe que essa dimensão social, do discurso, né, do saber-poder, ele reverbera na maneira, lá na ponta, como o sujeito ele vai interpretar uma norma jurídica. Se ele vai ter uma norma extensiva, restritiva, né, tem várias maneiras de interpretar, mas de qualquer maneira, a interpretação que vai ser determinada é uma interpretação que está vinculada à dimensão do poder, né? Então, é a perspectiva que vai prevalecer, nem sempre é a melhor fundamentada, a melhor embasada, mas sim aquela que tem, digamos assim, consigo uma maior concentração de poder. Então, o fenômeno da interpretação também está aí. Então, a dinâmica social, às vezes uma pressão externa, uma opinião pública, ela vai imprimir a maneira como o agente jurídico vai interpretar uma norma jurídica. E no mesmo sentido, né, quando a gente pensa a aplicação da norma jurídica. Então, a norma jurídica ela está ali prevista, ela tem uma interpretação, mas existe também uma outra complexidade no campo da aplicação dessa norma jurídica. Então, uma norma jurídica, ela estando, né, vinculada a um ordenamento jurídico formalmente inserida e formalmente reconhecida como válida, isso não é garantia que ela vai ser aplicada da mesma maneira para todas as pessoas, né? Então, o fato do indivíduo incidir numa hipótese normativa, por exemplo, de um fato gerador para um tributo, de um fato típico para um crime, não quer dizer que ele vai ser processado, não quer dizer que ele vai ser responsabilizado, não quer dizer que vai ter o tributo cobrado. Aí entra, mais uma vez, a dimensão do poder. É o que eu sempre brinco, por exemplo, na área penal com os meus alunos. Você pode praticar vários fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, mas entre você praticar um crime e sofrer uma sanção penal, aí existe um precipício muito grande. E esse precipício é composto de quê? De relações de poder. Então, as relações de poder vão definir na prática não somente como se cria, como se interpreta, mas também
como e quando se aplica, né? Então, o fato de ter, repito, a hipótese normativa não é garantia de que aquela norma jurídica ela vai ser aplicada. O que vai definir isso, repito, não é uma questão jurídica, mas é uma questão de poder reverberando dentro do direito. E é exatamente a esse fenômeno da influência dos macro poderes no campo do direito é o que o Foucault está chamando de ilegalismo. Ok, gente? E aí, só dando um exemplo disso, né, veio a questão do fato gerador do direito tributário, né? Então, o direito tributário é um direito que deveria ser para promover uma justiça tributária. Então, o fundamento do tributo é que o tributo recolhido ele seja retornado para a sociedade a favor de política pública, de, enfim, de um melhor gerenciamento da coisa pública. E hoje, o que a gente vê em relação ao direito tributário? Que ele pratica injustiças tributárias, né? Então, você tem um direito tributário que, no campo da pessoa física, ele tributa menos quem tem mais renda e tributa mais quem tem menos renda. Então, o impacto tributário sobre os mais pobres é muito maior e muito mais significativo do que sobre os mais ricos. Até porque houve uma opção do legislador em tributar mais o consumo e menos a renda. Agora, qual que é então a reflexão sociológica? Por que se fez essa opção? Por que o legislador optou, e percebam que isso é uma opção. O direito tributário ele pode ter diversas maneiras, diversas lógicas, diversas sistemáticas. Se optou por A e não por B, é uma questão de poder, né? E aí a gente entra de novo no tema do ilegalismo. Falei do aspecto normativo. E aí eu passo para o aspecto organizacional, ou seja, como se dá a distribuição de cargos e funções dentro do direito. Sejam elas, por exemplo, por meio dos cargos eletivos, e aí eu toco na questão do processo eleitoral. Então, a gente não pode ter ingenuidade, né, de cair nesse discurso da grande mídia, da indústria cultural, de que o sujeito ele é responsável por votar consciente. Não é bem assim que as coisas funcionam no Brasil. Então, a ideia do coronelismo, que a gente estuda nas aulas de história, como sendo algo da Primeira República ou da República Velha, né, que são os coronéis influenciando os indivíduos subordinados, né, ao grande fazendeiro, que era o coronel, subordinados a eles para votarem em um determinado candidato. Isso ainda acontece na história do Brasil. Então, se nós analisarmos, por exemplo, o legislativo, seja a nível municipal, estadual, federal, a gente vai ver o que? A perpetuação de determinados séquitos no poder, né? Determinados sobrenomes, determinadas famílias. Então, a gente tem uma perpetuação do poder que vai se dar pelo condicionamento da base. E aí eu volto na questão da terra, né? A questão da terra ela é central nesse processo. Não é à toa que a gente tem aí, na história da República Brasileira, 90% dos presidentes da República, eles tinham vinculação ao agronegócio, eles tinham vinculação ao latifúndio. Quando a gente pensa as grandes bancadas do Congresso Nacional do Legislativo, são todas vinculadas à terra. Por quê? Porque a terra não é só um meio de obter riqueza, mas a terra também é uma forma de subordinar as pessoas, de fazer com que as pessoas votem um determinado candidato, caso contrário, se aquele candidato não for eleito, que todas as pessoas estão expulsas de um determinado território, de uma determinada fazenda, e essa pessoa que não tem terra e, consequentemente, não tem liberdade, tem que se submeter a quem é proprietário. Então, o processo eleitoral, e aí eu acho o lado perverso disso tudo, é porque geralmente responsabiliza-se, né, esse indivíduo por não votar consciente, por votar no corrupto, mas nega-se essa dimensão, essa economia de poder que, externa ao processo eleitoral, influencia diretamente o processo eleitoral, que é, por exemplo, o condicionamento desses indivíduos que vão votar. Né? E aí, quanto maior a desigualdade social, e o Brasil é o campeão da desigualdade, né? Dessa disparidade entre ricos e entre pobres, quanto maior essa disparidade, maior a possibilidade desse exercício do direito político, do poder político desse indivíduo ser condicionado pelos estratos superiores, por aqueles que têm o maior poder econômico.
Além disso, a gente pode pensar a dimensão do poder no campo do processo eleitoral em relação ao financiamento de campanha, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem inúmeros trabalhos de ciência política que vão mostrar que quem ganha a eleição é quem tem dinheiro para investir nessa campanha, que tem dinheiro para investir nessa candidatura. Existe uma exceção aqui, outra acolá, mas são situações realmente excepcionais. E como eu sempre digo para vocês, quando a gente fala de sociedade, a exceção não questiona a regra. A exceção confirma a regra. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria avassaladora dos casos, quem ganha a eleição, ou quem tem pelo menos chances reais de ganhar uma reeleição, é quem tem dinheiro para investir. E aí, aonde que esse dinheiro é buscado? Na iniciativa privada. E num contexto de desigualdade social tão gritante, tão grosseiro, quem tem condições de financiar candidatos? São grandes empresários, né? São grandes corporações, é o capital estrangeiro, são os grandes latifundiários, elites políticas, sociais e econômicas do país. E aí eles vão financiar candidatos porque eles amam o pleito público, a democracia, não. Eles estão ali fazendo, na verdade, um investimento. Eu financio um candidato porque quando ele for eleito, ele vai defender pautas que são favoráveis aos meus interesses. Olha aí a questão do poder, o campo da estratificação social, das interações humanas repercutindo o direito que é produzido posteriormente, né? Então, esse detalhe, essa sutileza, ela define o direito, né? E aí eu acho que é uma reflexão que a antropologia jurídica traz para a gente com muito primor, né? Prestar atenção aos detalhes, não pensar somente, né, os grandes processos, mas pensar também o cotidiano, porque isso define o direito na prática. Inclusive tem um livro que saiu do Bruno Latour chamado A Fabricação do Direito. Esse livro vai mostrar exatamente isso, o cotidiano, né? Então, por exemplo, trazendo isso para o judiciário, né? Muitas vezes, vai dizer o Bruno Latour, a audiência de instrução e julgamento, a audiência né, dos tribunais superiores, etc., ali você tem só uma ritualística para legitimar a decisão. Mas em grande parte dos casos, vai perceber alguns autores da antropologia, dentre eles o Bruno, é de que você tem ali, quando os juízes, né, os desembargadores se unem para poder decidir, a decisão já está pronta, né? Muitas vezes a decisão jurídica é decidida nos corredores, nas pressões, né? Nas pressões que são feitas aos ministros, aos juízes, ou a uma dinâmica, uma avaliação, um juiz de valor anterior. Então, acabam que essas questões definem o direito na prática, definem como ele vai se estruturar, como ele vai se definir, ou como ele vai se concretizar, por exemplo, numa decisão judicial, né, num parecer específico. Então, percebam aí o campo organizacional, né? Quando a gente pensa também nos cargos judiciários, né, ou então outros cargos legislativo e executivo que são preenchidos por meio de concurso público. E aí vem o discurso do liberalismo, né? O concurso público é o melhor instrumento porque trata todos os indivíduos da mesma maneira. E aí a gente vem na crítica clássica que pode ser apontada ao liberalismo clássico, lá do século XVIII, da igualdade formal. Então, quando eu paro do pressuposto que todos ali são iguais, que todos estão tendo a mesma condição, eu estou negando o quê? As desigualdades materiais. Então, o concurso público, ele nega formalmente que a gente está lidando com concorrentes, com competidores que estão em situações sociais muito diferentes. Ou, dizendo em termos sociológicos, que estamos em uma sociedade estratificada. Então, há pessoas que têm melhores condições políticas, sociais, econômicas, etc., outras que não têm a mesma condição, e isso vai reverberar na hora do concurso. E percebam que o concurso público, quem fala isso muito bem é o Pierre Bourdieu, o concurso público ele não é só um medidor, um avaliador do conhecimento. Ali ele está avaliando vários outros fatores que não caem na prova, mas que estão passando por uma seleção. Então, por exemplo, somente isso fica muito, muito nítido quando a gente avalia concurso de alto escalão, né? Magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, esses cargos, né, que têm um status social maior.
o que a gente percebe? Que com uma ou outra exceção, a maioria avassaladora dos componentes, né, de quem ocupa, de quem acessa esse cargo, tem uma situação socioeconômica específica. A questão racial, ela é muito pautada nisso. Então, se a gente for analisar, por exemplo, o contingente de homens negros ocupando esses cargos, de mulheres negras, aí você tem um índice ainda menor, porque no Brasil acaba que a questão raça e classe ali não se confundem, mas estão muito próximas. Então, isso reverbera na forma como se ocupa os cargos, mesmo por concurso público. Percebam, eu não estou falando aqui necessariamente corrupção, mas eu estou falando aqui de uma condição para poder enfrentar, de fato, com reais chances de passar um determinado concurso. Então, se a gente pega, por exemplo, o concurso da magistratura. O concurso da magistratura hoje no Brasil, ele é composto por inúmeras etapas, ele dura aí uma média de 1 ano. E o que a gente tem de estatística? A gente sabe hoje, por exemplo, que para que essa pessoa tenha chances reais, é muito importante que ela consiga ter tempo para estudar para o concurso, que ela consiga dedicar uma parte significativa do seu dia para poder estudar diariamente e se preparar para o concurso. Aí entra um marcador de classe, né? Quem pode abrir mão de trabalhar, quem pode, por exemplo, deixar os filhos com um cuidador para poder se dedicar ao estudo. E aí você perceba no momento da inscrição, né, devido à complexidade, devido ao aprofundamento do concurso, e detalhes, sem dar um devido suporte de nivelamento, então você na hora de discussão já está eliminando um segmento muito grande de pessoas. E aí quem que tem chances reais? É sempre aquele mesmo grupo. Aquele mesmo grupo que tem uma mesma origem racial, que tem uma mesma origem socioeconômica, que vem de mesmo estrato social, que tem determinados hábitos e possibilidades e potencialidades. Então, acaba que o concurso também está selecionando isso. E faz da prática, pode soar estranho o que eu vou dizer, mas é como se o concurso na prática, ele acabasse não selecionando os melhores. É como se ele selecionasse os iguais. O que tem o mesmo estilo de vida, que tem as mesmas condições, que tem a mesma bagagem, que tem a mesma vivência, e aí você vai criando um bloco homogêneo. Então, a magistratura no Brasil hoje é um bloco homogêneo, o Ministério Público no Brasil é um bloco homogêneo. Com uma ou outra exceção, a gente tem aí uma homogeneidade que não reverbera e que não representa a diversidade da sociedade brasileira, né? Então, o perfil da sociedade brasileira não está representado ou replicado nessas esferas de poder. E aí o que o ilegalismo nos ajuda nesse aspecto? Entender qual que é a causa disso, né? Faz com que a gente consiga enxergar para esse instrumento de uma outra maneira e, por que não, pensar outras formas efetivamente mais democráticas de acessar esses cargos. Só que aí a gente entra também numa outra questão de poder, que é a tentativa das nossas elites nacionais de manter esses cargos como privilégios, né, ou lugares restritos a esses membros, a essa elite que sempre, desde que o Brasil teve um poder judiciário, sempre ocupou, né, esses espaços de poder, que são inclusive de muito poder. Bom, gente, então assim, basicamente essas são as reflexões introdutórias essas são as reflexões introdutórias, né, acerca do ilegalismo, e aí nas próximas videoaulas a gente vai poder conversar mais sobre esse tema. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima videoaula.